Amém. Que bom que estamos juntos, né, irmãos? Vamos falar nessa tarde. O pastor Jabas colocou acho que uma passagem aqui sobre semeadura, né? Sobre uma lei chamada lei da semeadura. Podemos chamar também de lei da reciprocidade. Você está me ouvindo bem? Amém. Tá bom aí? Tá certo. Então, maravilha, né? Eu vou abrir aqui um livro. Vou ler aqui uma pequena história. Deixa eu ver. Que está nesse livrinho chamado Você é o Melhor de Deus. Se você não leu esse livro ainda, eu sugiro que você em algum momento leia. É maravilhoso. Pelo tema, né, irmão? Você já percebe que é uma coisa boa. Diga assim: eu sou o melhor de Deus. Por que você é o melhor de Deus, irmãos? Porque Deus não fez ninguém igual a você. Todos somos diferentes. Então, você é o melhor, Ele é o melhor, cada um de nós é o melhor. Deus não fez, como o irmão fala nesse livro, inclusive, Deus não fez ninguém de segunda classe. Amém? Classes A, B, C, D, no mundão aí. Mas Deus não fez ninguém de segunda classe. Todos para Ele são especiais. Você é especial, eu também sou especial para Ele, eu sei. Tá bom, irmãos? Então vamos falar sobre essa lei da reciprocidade. Eu vou ler aqui a história, então. Eu vou pedir aos meninos que coloquem aquela imagem. Está pronta aí, daquela carroça? Pronto. Só para o pessoal se localizar aí. Eu vou sair do meio para essa carroça não me atropelar. E vou ler a história. Alguém aí gosta de história? É coisa rápida, não é história longa, não. Mas diz assim, irmãos, na página 37 aqui do livro. O tema é vendo a si mesmo nos outros. Nas planícies do oeste dos Estados Unidos, uma nova família de imigrantes chegou à cidade. As pessoas pararam o carroção perto da casa de um fazendeiro e perguntaram-lhe: que tipo de pessoas moram por aqui? O velho fazendeiro respondeu: ora, recém-chegados, que tipo de pessoas habitavam a terra de onde vocês vieram? Responderam os imigrantes: era terrível, havia trapaceiros e desonestos, mentirosos e enganadores em todos os lugares. Os negociantes eram desonestos e os oficiais, os militares, piores. Deixamos o lugar para encontrarmos um novo mundo. Ora, disse o fazendeiro, acho que são as pessoas do mesmo tipo que vocês encontrarão por aqui também. No dia seguinte, chegou outro carroção no dia seguinte, chegou outro carroção, repleto de imigrantes que pararam para falar com o fazendeiro também. Eles queriam saber também que tipo de pessoas povoavam aquela área. O sábio e velho fazendeiro lhes perguntou: ora, recém-chegados, que tipo de pessoas habitavam a terra de onde vocês vieram? Responderam os imigrantes: era uma terra muito boa, tinha vizinhos ótimos, os negociantes eram honestos, o povo tinha cuidado uns para com os outros. Foi duro separar-nos deles, mas pensávamos que poderíamos levar um pouco do nosso bem para o extremo oeste e ajudar a construir essa grandiosa nação. Disse o fazendeiro: ora, senhores, vocês ficarão muito felizes aqui. Suponho que encontrarão o mesmo tipo de pessoa. Palavra da salvação? Não, né, irmão? Vocês entenderam a história? Honestamente, quem não entendeu? Então todos estão inteligentes, glória a Deus, amém. Então, irmãos, os imigrantes chegaram naquelas carroças ali. Esse aqui é o primeiro, o outro a gente não tem mais. E perguntou para aquele fazendeiro que tipo de gente tinha ali. E ele disse, né?
olha, que tipo de gente tinha onde você morava? Eles falaram, gente complicada, desonestas, pessoas más. Aí o que ele disse? Vai ser esse tipo de gente que você vai encontrar aqui. No outro dia, o outro imigrante perguntou ao fazendeiro como é que era aquela terra. E ele disse, como é que era o povo da terra de vocês? Aí eles disseram, pessoas boas, temos saudade, né? Mas queremos trazer o que nós temos de bom para essa terra, para abençoar essa terra aqui. E deu a descrição deles, né? E o fazendeiro repetiu, disse, olha, é o mesmo tipo de gente que vocês vão encontrar aqui. Irmãos, isso quer dizer que basicamente somos nós que produzimos as pessoas ao nosso redor. Que nós encontramos aquilo que parece conosco. Jesus falou sobre a lei da semeadura. Eu estou chamando nessa noite de lei da reciprocidade. Aquilo que lançamos, aquilo que plantamos é o que colhemos. Uma pessoa que é desonesta, por exemplo, quem é que vai se aproximar dela normalmente? Os desonestos. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um chama para gente desonesto. É bom você se analisar tudo o que está acontecendo. É ou não é? Irmãos, nós temos a tendência natural para atrair aquilo que parece com a gente, aquilo que parece conosco. Por sinal, os semelhantes se atraem. E o melhor, ou pior, os semelhantes se atraem e fazem aliança. E Jesus disse assim, olha, Mateus 7,12, é NVT, Mateus 7,12, esse códigozinho para os meninos lá atrás, viu? Mateus 7,12 diz assim, deixa eu ver se já está aqui, eles vão colocar, pronto, para vocês lerem comigo, tá bem, irmãos? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, é assim que está aqui? Tá certo, é isso mesmo. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles façam a vocês. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Isso quer dizer, irmãos, que isso é o resumo da Bíblia. Pastor Alberto, irmão Alberto, eu nunca li a Bíblia. Qual é o resumo da Bíblia? É isso aí. A Bíblia é muito complicada. Não, irmãos, está aí o resumo dela. Aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, façamos a elas. É algo tão simples, mas muito profundo. Quando entendemos isso bem, irmãos, nós passamos a ter uma vida, com certeza, de muito mais qualidade. Uma vida com muito mais sabedoria. Eu sabendo que vou colher tal coisa, então eu vou poder escolher as sementes que vou plantar. Por exemplo, se eu minto, e acho que isso é natural, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou plantar uma quantidade de pessoas ao meu redor que não vão confiar em mim. Eu vou estar plantando uma multidão de pessoas que não vão querer fazer negócio comigo, que não vão confiar na minha palavra. Então Jesus falou isso, é muito simples, mas muito interessante. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Quem quer ser bem tratado faz o quê? Trata bem os outros. Quem quer ser maltratado, maltrata os outros. Às vezes você ouve alguém falar assim, eu sou positivo. Eu digo na cara, irmãos, não é errado ser positivo não, amém? Mas nós podemos dizer as coisas de uma forma mais branda, com sabedoria. Por exemplo, os pais, né? Vou dizer o meu pai mesmo. Meu pai era um ótimo comerciante, um ótimo pai, um homem de exemplo.
mas para chamar a atenção da gente, ele era muito brusco, muito duro. E era a forma que ele sabia, era aquilo que ele tinha recebido do pai dele. E não vou dizer que ele estava errado quando corrigia, mas a maneira que ele fazia, ele criava um medo na gente, que era filho. Isso não era muito bom, porque aquela semente que ele lançou em nós, fazia com que a gente quisesse ficar mais afastado dele, não era bom. E interessante, irmãos, que aquilo que nós colocamos para dentro de nós, termina se refletindo na nossa relação com Deus. Deus é bom ou é mau? Ele é bom, a gente ouve que ele é bom o tempo todo. Mas se eu, por exemplo, tenho a impressão de que o meu pai é rígido, é duro, que o meu pai é um homem muito severo, eu termino transferindo aquela ideia para Deus, porque chamo ele de pai. Ainda bem que a Bíblia também diz que Deus é como uma mãe. Deus é como pai e é como mãe. Mas tem mãe também que é complicada, não é? Mas o normal é que os pais sejam bons e que as mães sejam boas, né, irmãos? Isso é o normal. Então aquilo que nós plantamos para dentro de nós, ou que alguém planta em nós, de alguma forma reflete em nossas vidas. Nada que chega às nossas vidas chega por acaso. Algum efeito vai trazer. Então, olha, nós devemos, irmãos, tentar manter a paz com todas as pessoas. E quanto mais, se eu descer aqui um pouquinho, eu sempre pergunto isso, atrapalha? É porque eu esqueço a resposta que foi dada. Posso descer um pouquinho, pessoal da mídia aí? Tá bom? Vou descer só um pouquinho aqui. A questão é, o que nós temos semeado é o que nós vamos escolher. Irmãos, um assunto que me interessa há muitos anos chama-se relacionamento. Existem tantas palestras, tantos ensinos por aí sobre se relacionar. Por quê? Porque relacionamento está em tudo na vida, não é não? Quem vem tem que se relacionar, quem prega tem que se relacionar, quem conversa tem que se relacionar com as pessoas. E Jesus, ele nos ensina sobre isso também. E quando ele fala que aquilo que eu quero que o outro me faça, eu faço a ele, isso envolve tudo, irmãos. O que eu quero que as pessoas me façam? Normalmente a gente chega para Deus e fala assim, né? Senhor, me perdoa. E Deus está pronto para perdoar. Mas você sabia que a palavra diz que para eu receber o perdão de Deus, eu devo perdoar as outras pessoas? E irmãos, e quando eu perdoo as pessoas, eu também estou me abrindo, eu estou dando o espaço para que um dia, quando eu falhar com outra pessoa, ela também me perdoe. Porque mais cedo ou mais tarde você vai falhar com as pessoas. Mais cedo ou mais tarde a gente erra com alguém, irmãos. Erra ou não erra? Às vezes até sem querer, mas falha. Uma vez eu peguei tinha uma irmã na igreja que ela tinha aquelas fitas grandes de videocassete, como é que é o nome? VHS, bem grandona. Alguém lembra do VHS ainda? Passa tão rápido as coisas. Você vê, eram umas grandonas colocando no videocassete, foi um dia desse. Mas tem gente aqui que não sabe o que é. Já é do tempo do CD, do pendrive, né? E agora de outras coisas que a gente perde até o nome, né? Irmãos, ela tinha essa fita. E ela perguntou para mim se eu conhecia alguém que podia transformar aquilo em DVD. Estou atrapalhando, é? Ah, ótimo. Viu? É isso que é importante, porque é melhor ficar aqui em cima e ter um bom som. Então, irmãos, aquela irmã perguntou se eu conhecia alguém que transformava aquela fita em DVD, que ela queria guardar, porque estava querendo mofar. Os irmãos até conhecem a irmã. Alguns aqui conhecem a irmã Ana Maria, mãe do Diego e do Norberto. Eu falei que conhecia uma pessoa, irmãos. E ela disse assim: Alberto, então eu vou lhe trazer a fita para você transformar para mim. Você pode fazer esse favor? Eu posso. O valor lá é barato. Pode trazer que eu faço. Levo lá. Irmãos, era uma fita de um aniversário de 15 anos da prima dela. Que tinha feito 15 anos há muitos e muitos tempos. Levei a fita para casa, coloquei na estante para eu não esquecer. Não, vou deixar aqui para não esquecer.
de levar para transformar essa fita no DVD. Lá no João da Guitarra, o nome do homem. O Tiago tinha uns 4 anos ou 5, meu filho, aquele que toca aqui. A Cristina foi fazer uma faxina na casa, minha esposa, que ela está assistindo em algum lugar aí agora, e achou que aquela fita velha era uma fita que eu tinha tirado para ir para o lixo em algum momento, irmãos. Aí primeiro ela pensou o seguinte: antes de ir para o lixo, eu vou deixar o Tiago brincar com a fita. Aí o Tiago pegou e, menino, né, puxando aquela fitinha lá. O aniversário de 15 anos da mulher estava se acabando ali, irmãos. E eu não sabia que eu estava entrando na lista da morte, né? Aí tudo bem, cheguei em casa, beber água aqui para eu não cair de novo no chão. Cheguei em casa, quando eu vi aquela fita puxada ali, eu falei: Cristina, o que é isso aqui, minha filha, pelo amor de Deus? Essa fita velha que estava aí, fazendo volume, eu jogar no lixo. A mulher, quando vai fazer umas faxinas, gosta de se livrar das coisas, né, para ficar mais limpinha a casa. Irmãos, ela se livrou da única coisa que não podia se livrar naquela casa. Fora ela e o Tiago, né, e a Stephanie. Qualquer coisa podia ir embora ali, a TV, o que fosse. Não a fita da irmã, porque não era minha. Aí eu contei a história para ela, falei: e agora? Eu falei: agora eu vou ter que encarar a irmã. Espero que ela tenha misericórdia de mim, e a prima dela lá, mais misericórdia ainda, porque eu não sei o que ela vai querer fazer comigo. Aí eu tive que dar triste notícia para Ana. A Ana falou: Alberto, não tem outra coisa a não ser avisar para minha prima que isso aconteceu. Irmãos, o que eu precisava naquela hora ali? Eu não tinha como, não havia valor financeiro que pagasse aquilo, porque era um valor sentimental. Aniversário de 15 anos de que alguém que já tem quase 60. Como é que volta? A lembrança: olha, eu era bem novinha, linda agora e tal, não é assim? A única que eu tinha. Aí o cara vai, quebra. Aí eu pensei: meu Deus, já fui misericordioso com muita gente, graças a Deus. Alguém vai ser comigo agora. E ela falou com a prima dela, irmãos, graças a Deus que a prima dela era uma pessoa também de Deus, que percebeu que a única coisa que ela podia fazer era me perdoar. Ela fazia o que comigo? Matar? Eu estava disposto: irmã, me mate, eu não tenho o que fazer não. Fazer o quê? Irmãos, você sabia que Deus é assim com a gente? É misericordioso. Nós falhamos e dizemos assim: Senhor, eu não tenho como pagar esse negócio aqui não. Aquilo que eu fiz foi tão complicado que, inclusive, Senhor, tu sabes, só eu e o Senhor sabemos, ninguém sabe. Eu não tenho coragem de contar para ninguém, Senhor, foi feio. Ao Senhor: meu filho, eu já paguei o preço por você. Eu enviei meu filho Jesus aí, exatamente para isso, porque um dia eu sabia que você ia fazer alguma coisa que seria impagável. Irmãos, todos nós fizemos alguma coisa com Deus, e às vezes até com alguém que foi impagável, que não tinha como pagar. E a única coisa que pode pagar nessas horas chama-se perdão. Só consegue conviver bem com outras pessoas quem perdoa. Não há como conviver com gente se não perdoar. Eu já digo isso para as pessoas, você pode dizer também: olha, a gente é amigo, nós somos amigos, mas saiba de alguma coisa, adianta. Irmãos, uma hora eu vou falhar com você. E a única coisa que vai ajudar é o perdão. Você já marcou encontro com alguém, uma coisa séria, e a pessoa não apareceu? Já. É bom? Não, é horrível, é chato. E você pensa logo assim: irresponsável. Pode ter sido irresponsável, mas pode não ter sido. A palavra diz assim, Jesus diz assim, irmãos: não julgueis para que não sejais julgados. Quer não ser julgado hora nenhuma, não julga. Sabe por quê? Irmãos, o meu julgamento e o seu, eles são falhos. Por que só Deus deve julgar? Porque Deus conhece os detalhes que a gente não conhece.
Você marcou um encontro com alguém, marcou um compromisso com a pessoa. Aí naquele momento que ela estava saindo, o pneu do carro dela furou, por exemplo. Aí ela teve que ir lá para borracharia, coisa parecida, né? E naquela hora a gente está com compromisso, nós temos negócio, todo mundo tem algum negócio para resolver na vida, não é? Você não está aqui perdendo tempo, não, você está aqui, mas você separou tempo para Deus, não é que você não tenha o que fazer, não é assim? Você separou esse tempo para Deus, porque você acha importante, mas todos nós temos alguma coisa para fazer na vida. Aí você separou 1 hora, 2 horas para fazer aquela atividade ou fechar aquele negócio lá com a pessoa. Ela não apareceu. O normal é que a gente julgue que aquela pessoa é maldosa e terrível. E pode até ser realmente. Mas irmãos, a palavra diz que nós não devemos julgar. Por quê? Porque não sabemos os detalhes. Então, por exemplo, a prima da irmã que nunca me viu, pode ter pensado, esse cara é irresponsável. Ela pode ter pensado lá, pode ou não pode? Pode ter pensado que eu sou, que eu havia agido de forma irresponsável. Mas não foi, de forma alguma. Mas Deus, que conhece o que nós fazemos, conhece o meu coração, sabe que em momento algum eu fui irresponsável naquela situação. Então, irmãos, nós não devemos julgar. Por isso que Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Quer ser perdoado pelas pessoas? Perdoe-as. Perdoe as pessoas também. Porque no dia que você falhar, ela vai te ajudar também. Mas se eu julgar e condenar, quem que eu vou produzir perto de mim? Aqueles que me julgam, aqueles que me condenam. Existe coisa pior do que estar perto de alguém que só te julga e só te condena? É horrível, ou não é? Só julga, só condena, só consegue ver defeito, não consegue ver nada de bom. A Bíblia chama de pessoas que têm maus olhos, não consegue ver nada de bom em ninguém. É horrível isso, irmãos. Não consegue ver a bondade do outro, não consegue ver o talento do outro. Não, o outro sempre tem defeito, só consegue ver o que não é bom na pessoa. Isso acontece? Aí essa pessoa vai ter alguém que vai estar sempre julgando a ela. Por isso que Jesus diz assim: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. O que é ser misericordioso, irmãos? É entender que o outro não é perfeito. Ser misericordioso é entender que a outra pessoa não é perfeita, como nós também não somos. Por mais certinho que você seja, você é aquela pessoa que não cospe no chão, que não joga papel de bala na rua, tudo isso é certo não fazer. Já viu pessoas que pegam assim uma cadeira e jogam pela janela do carro para a rua? Lixo na rua, já viu isso? Fica jogando lixo na rua. Você não faz nada disso. Você não joga lixo na rua, você é educado, né? Você fala de forma polida, irmãos. Mas mesmo assim, por mais que você se esforce, você em algum momento vai falhar com a outra pessoa que está do seu lado. Então, ser misericordioso é exatamente entender que nós não somos essa perfeição toda que às vezes achamos que somos. Nós somos pessoas passivas de erro. Então, se nós queremos pessoas ao nosso lado que sejam misericordiosos conosco, devemos ser misericordiosos com as pessoas. Amém? Então o fazendeiro falou: olha, você vai ter perto de você o mesmo tipo de gente que você tem lá onde você mora. Se eu acho, irmãos, que todo mundo, por exemplo, se alguém acha que todo mundo que está ao redor dela é enrolão, é trapaceiro, alguma coisa está errada. Porque nós vemos os outros como nós nos vemos. Você já percebeu que todo desonesto acha que todo mundo é desonesto? É por isso que quando uma pessoa é de Deus, o apóstolo Paulo disse assim,
Deixa eu transmitir de uma forma a mais didática possível. Ele disse o seguinte: nós devemos ver sempre o bem no outro. Porque Deus, irmãos, quando olha para nós, Ele consegue ver a imagem e semelhança dEle, ainda que às vezes você falhe. Então devemos ver no outro a imagem de Deus, ver o que Deus criou, não ficar olhando nas pessoas, né, e vendo só aquilo que ela tem feito. Você sabe que as pessoas não são o que elas fazem? As pessoas não são o que elas fazem, elas são o que elas são. Às vezes fazem coisas boas, que é o normal, e às vezes não fazem, mas nós devemos olhar as pessoas como Deus vê. Como é que Deus vê as pessoas? Com a sua imagem e semelhança. Não Jesus sempre foi considerado alguém que não julgava pela aparência. A aparência engana. Você está no trânsito, alguém buzina. Pã! Normalmente a gente acha ruim, não acha? Normalmente não gostamos, não é assim? Pois é, uma vez, o motorista deu uma buzinada, irmão, forte demais. O motorista deu uma caçamba, uma buzinada forte. Sabe para que era? Porque uma pessoa ia passando na frente e ficou desatenta. E naquele buzinar, essa pessoa deu um pulo longe, escapou de morrer. Essa pessoa era eu. Saí de um plantão com muito sono lá em Brasília. Fui passando em uma pista, um negócio que a gente chama de lerdeza, né? Sono. E aquela buzinada. Aí eu. Quem estava do lado, talvez pensou: esse motorista está louco, não é? Iriam julgar pela aparência. Mas aquele motorista estava agindo para defender alguém. Por isso não devemos julgar. Porque é Deus e aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Então as pessoas não são aquilo que elas fazem, elas são o que elas são. E Deus vê assim. Amém, irmãos? A palavra diz assim, Romanos 12, 18: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Pronto, pode deixar aí. No que depender de nós, a palavra diz, irmãos, devemos ter paz com todos. Deus deseja que as pessoas andem em paz umas com as outras. Não é normal que nós andemos em confusão, em contendas, em brigas. No que depender de nós. Por que o apóstolo Paulo escreveu assim? Vou perguntar de novo. Paulo diz assim: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Por que ele disse que não depender de vocês? Porque nem sempre depende de nós, não é não? Todos nós, a maioria das pessoas querem andar em paz com outras pessoas, mas nem sempre depende de nós. Aí eu vou colocar um parênteses aqui, porque às vezes a gente pensa assim: rapaz, eu não quero desagradar ninguém. Eu, na minha adolescência, irmãos, entrei assim eu fiquei meio perturbado nesse sentido, porque eu não queria desagradar ninguém. Eu descobri que Deus era bom, que não fazia mal para ninguém, então o que eu pensei? Eu não posso desagradar a ninguém. Mas você sabia que é impossível não desagradar a ninguém? Não tem como, irmãos, por mais que você queira, mas cedo ou mais tarde você desagrada alguém. Isso foi muito ruim para mim, porque eu ficava muito me sentindo mal quando eu não agradava alguém. Mas não tem como agradar a todo mundo. Não há como agradar a todo mundo. Quem agrada a todo mundo está errando alguma coisa. E também quem desagrada, porque tem uns extremos, né? Tem aquele que desagrada a todo mundo, aí já é alguma coisa errada. Já tem outro tipo de gente que não agrada a ninguém, que é o super chato, né? De um lado, então, nós temos talvez um super besta, e do outro lado um super chato. Irmãos, a palavra nos traz para o equilíbrio. Para sermos aquilo que Deus nos programou para ser. O que é? É fazer o que Ele quer. Quando nós fazemos o que Deus quer, você vai agradar algumas pessoas, mas vai desagradar alguns também. Não tem como. Não tem como agradar a Deus e agradar todo mundo. Não existe isso. E foi bom quando eu entendi isso, porque eu fiquei livre. Porque eu sei que em algum momento eu vou desagradar alguém. E às vezes você desagrada fazendo a coisa certa e a pessoa fica com raiva. Aí, meu irmão, não depende de mim ter paz com ela. É ou não é? Não tem jeito.
Então eu achava horrível não agradar alguma pessoa, né? Mesmo a Bíblia diz, Jesus falou assim, né? Aquilo que você quer que a outra pessoa faça com você, faça com ela. Às vezes o que eu vou fazer com alguém é desagradar mesmo. Às vezes tem que desagradar, porque é o certo a fazer. E naquele desagrado ela vai ser corrigida. Irmãos, corrigir alguém na família, principalmente na família, é uma coisa que não desagrada, nem quem faz, nem quem recebe. Vou repetir aqui com mais calma. Corrigir alguém, principalmente na família, normalmente não agrada nem a quem faz, nem a quem recebe, mas é necessário. Corrigir alguém na igreja que faz xixi fora do vaso, não é legal. Tem que ficar vigiando, vamos ver quem é que está mijando fora do vaso ali, para corrigir. Estou brincando com vocês. Mas irmãos, então nem sempre é possível estar em paz com todo mundo. Por quê? Porque não depende às vezes só de nós. Mas a palavra diz, se depender de você, tenha paz com todos. Então não conseguimos agradar a todos. Diga assim, eu não vou conseguir agradar a todos. Pronto. Porque tem gente que quer agradar a todo mundo, né? Principalmente quem quer voto. Tem que agradar a todos. Não tem que agradar a todos não. É não, Pascoal? Acaba macho. Pacifal. Passe mal, passe bem. Pacifal está presente. Então, irmãos, não tem como agradar a todo mundo. Olha, você sabia que tem pessoas que mesmo que você ganhe o prêmio Nobel da Paz, não vai gostar de você? Às vezes não gosta. Se faz tudo para agradar aquela pessoa. Rapaz, o que é que aquela pessoa tem contra mim? O que foi que eu fiz? Às vezes você não fez nada. Simplesmente ela não gostou. Acontece ou não acontece? Foi só comigo? Não gostei daquele baixinho. Eu queria que você gostasse. É ou não é? Quem é que quer não ser aceitável? Todo mundo quer ser aceito. A gente quer ser aceito, mas às vezes não dá. Então, às vezes, você pode ganhar um prêmio que for. Aí tirou o primeiro lugar, você olha. Sem futuro. Mas, irmãos, no que depender de nós, devemos ter paz com as pessoas. Amém? Eu volto já para a parte melhor, mas assim, ó, a quem não gosta de você de graça. E às vezes, depois começa a gostar. Já viu isso? Eu estava dando aula agora no Rema, e falei até o seguinte, falei, olha, tem gente que começa na aula, assistir a aula com o professor, e não gosta do professor, no primeiro dia, mas depois gosta. Aí uma irmã, amém! Ela se entregou, a irmã estava daquele lado ali, né, não os irmãos ali não, mas era uma pessoa que estava ali atrás, né? Julgou não sei, pela aparência não foi. Foi outra coisa, eu não sei o que foi. Mas não acontece isso, irmãos? Uma pessoa olha para você e não gosta. E por que ela não gosta? Porque não gosta. Isso não é normal não, irmãos. Quando nós nos convertemos, esse tipo de coisa sai. Porque a gente passa a não julgar ninguém pela aparência. A gente não julga alguém só porque eu olhei e não gostei. Como assim? Não porque é alto, porque é baixo, porque é largo. Não, não é assim não, irmãos. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você se ama? Amém. Quem se odeia aí, levanta a mão. Não, levante não, estou brincando. Ninguém se odeia, normal, a não ser que a pessoa esteja muito má mesmo, né? Existem situações que a pessoa até se odeia, ela está tão má com ela, né? Ela está tão carregada que ela não gosta nem dela mesma, aí é um caso bem extremo. Mas no normal, a gente gosta da gente. No normal, quando você erra, você se perdoa, não é não? Às vezes você pode cometer até um erro e falar assim, rapaz, eu não perdoo você não, mas normalmente não é assim. Não, normalmente a gente arranja assim uma desculpa bem legal, não é porque eu estava cansado. É porque não tinha outro jeito, porque nós somos muito misericordiosos conosco. E Jesus disse, olha, seja misericordioso com vocês, ou com o outro, como você é com você mesmo. É isso que ele está dizendo em outras palavras aqui naquela passagem que eu li em Mateus 7,12.
Então, irmãos, tem gente que não gosta de você. Às vezes alguém não gosta de você. A pessoa até gostava de você, mas depois ela descobriu que você era rico. Ixi, eu não gosto de rico, não. Preconceito com quem tem dinheiro. Existe preconceito com quem não tem dinheiro? Existe ou não existe? Mas existe preconceito também com quem tem dinheiro, sabe, irmão? Tudo isso é doença da alma. Existem pessoas que têm preconceito com alguém que tem pouco dinheiro, que é pobre. Não é normal. Mas existem pessoas que ela vê que alguém tem condições e quer se afastar, porque acha que é besta. Ei, irmãos, ser besta, ser orgulhoso não tem a ver com condição, tem a ver com coração. Você sabia que tem pessoas que não tem nada na vida e é super orgulhosa? E tem pessoa que não tem nada na vida e é super humilde. Tem pessoas que se dá bem na vida e continua humilde. Então humildade não tem obrigatoriamente a ver com ter alguma coisa ou não ter alguma coisa, mas tem a ver com coração soberbo ou não. Então não se afasta de alguém porque a pessoa tem condição, não, irmãos. As pessoas se afastam, não, aquela pessoa é metida, você nem conhece a pessoa. Só porque ela veste outra roupa, só porque ela é elegante, assim igual Marcelo Saldanha, não quer dizer que é besta, irmãos. Jesus ficava muito bem perto de ricos e pobres, porque não olhava para a aparência. Ele não via a pessoa por aquilo que elas faziam ou tinham, mas viu segundo a sua essência, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Já imaginou, se você descobre que eu de vez em quando faço uma ligação para o Cristiano Ronaldo? Tem gente que vai ficar com ciúme. Quem sabe quem é Cristiano Ronaldo aqui? Os homens do futebol, né? Então, se você soubesse que de vez em quando eu dou uma ligaçãozinha para ele assim, bater um papo. Que negócio é esse? Por isso que eu não fico dizendo divulgando muito as minhas amizades, viu? Pode gerar ciúme em alguns. Amém, irmãos? Uma brincadeirinha, amém? Uma vez, uma pessoa, eu estava no Rio de Janeiro, terminando um curso de sargento na aeronáutica, e na sala de aula, uma pessoa olhou para mim e falou assim, por algum motivo lá, eu ri, não sei de quê, aí a pessoa olhou e falou assim, ô cara, tu é muito chato. Tu é muito chato. Eu fiquei assim, irmão, naquele tempo eu queria agradar todo mundo, e o rapaz me achou chato, achei horrível aquilo. Eu não queria ser chato. Graças a Deus que depois eu descobri, irmãos, que todo chato acha que todo mundo é chato. Vou falar mais devagarinho para entender. Graças a Deus que lá na frente eu percebi que todo chato acha que todo mundo é chato. Aí eu fiquei tranquilo, não. A chatice devia estar em outro lugar. Então, irmãos, nós vemos as pessoas como nós nos vemos. Por isso que Jesus veio nos transformar em pessoas agradáveis, em pessoas amorosas. E você vai atrair esse tipo de pessoa para perto de você. E aqueles que não são assim, irão ser contagiados por aquilo que você tem. Porque maior é aquele que está em nós. A palavra diz que nós somos a luz do mundo. Jesus colocou a sua luz em nós. Então nós podemos iluminar, ajudar aqueles que estão na escuridão. Aqueles que estão sem amor, irmãos. Não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não têm para dar. Não devemos exigir das pessoas aquilo que elas não têm para dar. Qual é a solução? Dar para elas aquilo que elas não têm. E depois de recebido aquilo, ela vai poder dar também. Não tem como alguém amar sem ter recebido amor. Não tem como alguém ser gentil sem ter recebido gentileza. Não tem como alguém contribuir se não tem nada. Por isso que a gente ensina as pessoas a prosperar. Ah, mas tem que ajudar o próximo. Como é que ajuda o próximo sem ter nada? Dá para explicar? Como é que um pedinte ajuda o outro, irmão? Dá para ajudar? Porque é difícil, não é? Vão brigar pelas moedas lá. Não, irmãos. São aqueles que têm abundância que vão poder ajudar quem não tem. São aqueles que estão cheios de amor que vão poder dar amor. São aqueles que estão cheios da graça de Deus que vão poder abençoar outras pessoas de todas as formas.
são aqueles que estão cheios de alegria, que vão poder levar alegria às pessoas. Antigamente, eita, estou terminando. Vai ter a ceia, já, irmãos. Estou acabando. A minha impressão é que o tempo passou tão rápido. Antigamente, irmãos, você chegava em algum local e nós tínhamos que colocar algum produto para nos alegrar. Beber um pouco de álcool, né, alguma coisa assim para nos alegrar. Mas hoje nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, que traz a verdadeira alegria. Quando você chega num local, irmãos, e tem pessoas que estão tristes, que estão abatidas, e que estão precisando de um entorpecente, a palavra que eu criei é isso, um entorpecente, alguma coisa para deixá-la mais ativa, mais alegre, você já chega alegre, é ou não é? Você já chega bem, porque você já está bem. A sua vida não é um momento, a sua vida, ela é Cristo em todos os dias. Não vivemos de momentinhos de sentir alguma coisa ou deixar de sentir, não. Temos algo em nós que traz essa alegria constante em nossas vidas, irmãos. Amém? Então, ó, é aquilo que nós exalamos que vai atrair, ou melhor, aquilo que exalamos é o que vamos também atrair. Eu vou encerrar descendo aqui já, porque está em cima da hora para celebrar a ceia, já quase olhando para ali mesmo. Mas um homem ia num carro, numa cena de um filme que eu assisti, irmãos. Presta bem atenção nesse exemplo, para você não esquecer disso. O homem ia na caminhonete, atrás dele vinha uma senhora, no outro carro, discutindo com a filha. Elas estavam estressadas lá, ela tinha que pegar a filha na escola, e a filha reclamando. Minha filha, tu está reclamando, fui te pegar na escola, eu faço tudo por você, e você continua reclamando da vida. E naquela discussão, ela terminou batendo na traseira da caminhonete, e o para-choque do carro dela caiu. O carro do homem era mais potente, então ela ficou pensando, agora eu estou com problema financeiro, problema em casa, agora eu vou ter que pagar o dano do carro do homem, e o meu para-choque caiu. O dono da caminhonete parou, irmãos, pegou o para-choque dela, colocou em cima e perguntou para ela, onde você mora? E a mulher, como assim? Não, vá que eu vou lhe seguindo. E ele foi seguindo a ela. Quando chegou na casa dela, ele sabia mexer com aquilo, colocou o para-choque no lugar daquela mulher, e ela ficou sem saber o que fazer. É aquilo que plantamos que nós colhemos. Fazemos esse tipo de coisa e nós vamos colher de Deus da mesma forma. E até das pessoas, né? Não tenho tempo para ler Mateus 7:12, depois você lê com calma. 7:12 não, desculpa, Lucas 6:36. Então eu, pastor Java, posso até comentar se quiser aqui. Lucas 6:36, que fala, dá e dá-se-vos-á. Com a medida que você julga, você é julgado. Amém? Com a medida que nós cuidamos, somos cuidados. Com a medida que nós debochamos de alguém, receberemos deboche. Pastor Jabes, continue, porque senão não tem ceia. Mas já acabou, amém, irmãos?